Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse vídeo nós vamos falar sobre curativos. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre curativos. A temática de hoje será os curativos mais comuns, os produtos mais comuns utilizados em curativo no dia a dia. A você que é auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, cuidador de idosos, enfermeiros e pessoas que cuidam de pacientes em residência, que de repente não são cuidadores formados, porém cuidam de seus familiares, esse vídeo ele vai servir como base para você tratar um curativo na residência. Então nós vamos falar aqui dos produtos mais comuns que podem ser utilizados em curativos dentro de uma unidade hospitalar ou numa residência ou numa casa de repouso. Então vamos lá. O que é curativo? Vamos definir o curativo, né? Curativo é um tratamento de qualquer tipo de lesão de pele, mucosa. É uma proteção contra a ação de agentes externos físicos, mecânicos e biológicos. É um meio terapêutico que a gente utiliza na aplicação de uma cobertura sobre uma área limpa de uma ferida. Qual a finalidade de se fazer o curativo? Prevenir a contaminação daquela lesão, facilitar a cicatrização da lesão, proteger a ferida, facilitar a drenagem e, é claro, aliviar a dor do paciente que tem uma ferida. O curativo ele também deve manter uma alta umidade do leito da ferida, permitindo a troca gasosa, ser impermeável às bactérias e permitir uma remoção sem causar traumas na ferida e na pele ao redor. Quais são as normas básicas que nós utilizamos para a realização de curativo? A asepsia, a técnica estéril ou de forma limpa e a segurança e precauções padrão, ok? Quais são os produtos mais utilizados hoje em dia nos curativos? Nós podemos utilizar o alginato, o carvão ativado, o hidrocoloide, o hidrogel, os filmes transparentes, a papaina, os ácidos graxos essenciais, que é o conhecido AGE, e os antissépticos, que eu mencionei na minha aula anterior sobre as clorexidinas, tá bom? Então, vamos falar primeiramente dos alginatos. O que são alginatos? São derivados de algas marinhas e ao interagirem com a ferida, eles sofrem alterações estruturais. As fibras desse alginato, ele transforma-se em gel suave e hidrófilo à medida que o curativo vai absorvendo a exudação. Esse tipo de cobertura é indicado em feridas com alta ou moderada exudação e necessita de cobertura secundária com gaze e com uma fita adesiva. Então, quando vocês forem aplicar o alginato, vocês precisam colocar um curativo por cima. Então, vocês vão limpar o leito da ferida com soro fisiológico, tá? Uma gaze estéril, e aí aplicar o alginato nessa ferida, provavelmente exudativo. O que é isso? Com bastante secreção, exudação, tá? Aplicando o alginato, e em cima do alginato você faz um curativo secundário. Você aplica uma gaze, várias gases, ou uma gase Zobec, que é uma gase grande, e depois você fecha essa ferida com micropore. Então o curativo com alginato ele é bem simples de ser feito. Em que situação eu faço? Quando a ferida tem muita secreção, ok? Exudação. Então nesse caso vai ajudar a diminuir a quantidade de secreção desta ferida. Então o alginato é indicado para isso, para reduzir a secreção, a exudação
desse curativo, dessa lesão. Então aqui vocês têm a imagem do alginato, para que vocês conheçam. Essa é a imagem dele, ele vem na embalagem, bonitinho. Tá? Então você aplica e a cada 24, 48 horas você troca o curativo, o alginato. Você tem que deixar o alginato agir na pele do paciente. Então você não pode trocar todo dia o alginato. Pede-se pelo menos 48 horas, deixando o alginato agir na pele do paciente. Você sempre troca o curativo secundário, ou seja, o curativo de cima dessa ferida. Não pode trocar todo dia o alginato, senão o alginato ele não vai agir, porque o alginato ele é uma medicação que está agindo na ferida do paciente, fazendo com que reduza a secreção daquele leito da ferida. Então, continuando, nós vamos falar o que agora? Do carvão ativado. O carvão ativado é muito bem utilizado, é uma cobertura composta por um tecido de carvão ativado impregnado com prata, que exerce uma ação bactericida, envolto por uma camada de não tecido selada em toda a sua extensão. Ela é muito eficaz quando a ferida tem um odor forte. Então, quando a ferida tem um odor forte, um mau odor, ela é indicada para a cobertura dessa ferida infectada. E também pode ser utilizado em feridas exudativas, com ou sem odor. Então, o carvão ativado você é indicado em que situação? Quando a ferida está com muito mau cheiro. Então, nesse caso, você vai e aplica o carvão ativado. Tem secreção? Não tem secreção? Pode ser usado da mesma maneira. Às vezes a gente utiliza o carvão ativado na região que tem odor e nós utilizamos então o alginato naquela outra região que tem bastante secreção, bastante exudato. Então o carvão ativado ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado em ferimentos, em feridas que tem um odor fétido, um cheiro bem forte. Então você pode utilizar para diminuir esse mau cheiro. Então deixa também o carvão ativado agindo por pelo menos aí 48 horas e aí você vai só trocando o curativo secundário que está em cima do carvão ativado. Então você, quando vai fazer um curativo com carvão ativado, você limpa o leito da ferida com soro fisiológico, você vai aplicar o carvão ativado e vai pôr uma gaze por cima ou várias gases. Se você tiver gaze Zobec, que é uma gaze grande, você pode cobrir o carvão ativado e fechar com micropore. E todos os dias você vai trocar sempre o curativo secundário, que é o de cima. E depois de mais ou menos 48 horas você vai trocar o carvão ativado, porque ele já não está mais fazendo a ação necessária. O carvão ativado, bem como o alginato, precisa ficar pelo menos 48 horas no leito da ferida ali, agindo, porque ele também tem uma medicação, ele tem um alto poder de absorção de odores, o carvão ativado. Já o alginato, ele tem um alto poder de fazer com que a secreção ela diminua no leito da ferida, tá bom? Então, aqui você tem a imagem do carvão ativado, ele vem nessa embalagem, tá? Então, continuando, nós temos aqui agora o hidrocoloide, que também é utilizado no dia a dia. O hidrocoloide é uma cobertura, de hidrocoloide, são impermeáveis à água e a bactérias, e eles isolam o leito da ferida do meio externo. Eles evitam o ressecamento, o hidrocoloide ele evita ressecamento e a perda de calor. E mantém um ambiente úmido ideal para a migração de célula, ou seja, ele facilita a cicatrização. Ele é indicado para feridas com pouca ou moderada exudação, podendo ficar até 7 dias. Então, nós podemos também utilizar o hidrocoloide para prevenir lesão por pressão. Mas se a lesão ela já existe e tem pouca secreção, você pode limpar essa ferida e aplicar o hidrocoloide. Por quê? O hidrocoloide ele tem uma medicação que ela vai agir nessa ferida e vai fazer com que esse ferimento, essa lesão, ela cicatrize. E o hidrocoloide ele pode ficar por 7 dias na pele do paciente. Ele vai tratar a pele. Quando você tirar o hidrocoloide, aquela pele que estava lesionada, ela já vai estar cicatrizada. Se ainda houver necessidade, você limpa novamente e aplica uma outra camada de hidrocoloide na pele do paciente. Então você pode usar o hidrocoloide não somente para prevenção de lesão por pressão, mas também para tratar essa lesão que já existe ali na pele do paciente,
acamado que fica na mesma posição. Por isso que é importante sempre mudar de decúbito a cada 2 horas do paciente para prevenir lesão por pressão. Assista o meu vídeo que eu já coloquei no canal sobre lesão por pressão. Convido a todos a assistir esse vídeo porque eu falei tudo sobre lesão por pressão, como prevenir a lesão por pressão nos pacientes acamados. Aqui você tem a imagem do hidrocoloide. O hidrocoloide você pode cortar do tamanho necessário, você pode aplicar em todas as proeminências ósseas, na região de trocânteres, na região sacra, na região lombar, na região cefálica. Vocês podem aplicar na região auricular, região de cúbito, de cotovelos. Então nessas regiões você pode estar aplicando o hidrocoloide para prevenir lesão por pressão ou aplicar para tratar alguma lesão já existente nessas regiões de proeminências ósseas, ok? Então, aqui você tem a imagem de como que se deve aplicar o hidrocoloide na pele. Vocês estão vendo que tem uma pele que já apresenta uma lesão por pressão e nós vamos aplicar esse hidrocoloide para tratar essa ferida já existente no calcâneo desse paciente. Então, o curativo do hidrocoloide ele trata a ferida e também previne lesões por pressão. Aqui vocês estão vendo como que ela se apresenta quando a gente abre a embalagem. Então, hidrocoloide. Aqui tem hidrocoloide na região de trocânter do paciente. Vocês estão vendo a região glútea também quase no trocânter do paciente. Então, nós aplicamos ali o hidrocoloide. Depois de uma limpeza na pele desse paciente, vamos deixar por 7 dias. Espera-se que essa lesão ela regrida e melhore esse ferimento na região glútea desse paciente. Aí no caso é uma criança que usa fralda. Provavelmente essa criança teve uma dermatite causada pela fralda e acabou abrindo uma lesão nessa região glútea, quase na região de trocânter dessa criança. Então foi necessário fazer um curativo com hidrocoloide. Vamos falar do hidrogel. É outra medicação muito utilizada no dia a dia. Ela proporciona um ambiente também úmido. Você mantém um ambiente oclusivo favorável para o processo de cicatrização, evitando então que o ressecamento do leito da ferida e aliviando também a dor que esse paciente está sentindo. Ela é indicada para uso em feridas limpas, não pode ser ferida infectada. Tem um poder de desbridamento nas áreas de necrose. Tá? Então o hidrogel ele ajuda a desbridar, ou seja, ajuda a eliminar aquele tecido morto ao redor da ferida. Então o hidrogel você só deve aplicar realmente nessas regiões que tem tecido de desvitalização, ou seja, tecido necrosado, tecido morto, tecido enegrecido. Então aquela pele preta, negra que você tem ao redor da ferida ou na ferida toda. Se a ferida toda tiver com necrose, com tecido morto, você pode aplicar na ferida toda o hidrogel, tá bom? Aqui vocês têm a imagem do hidrogel, ele vem com alginato, então o hidrogel ele atua diretamente desbridando a ferida e também atua na questão da secreção. Ele diminui também a exudação, a secreção do leito da ferida do paciente. Sempre que você for fazer um curativo, você precisa limpar a ferida com soro fisiológico, aplicar o hidrogel e fazer um curativo por cima com gaze, fechando com um micropore. Sempre dessa maneira, tá bom? O hidrogel pode ser trocado, o curativo com hidrogel pode ser trocado diariamente, não precisa deixar 48 horas agindo. Então você pode todos os dias fazer o curativo desse paciente utilizando o hidrogel no leito da ferida que o paciente está apresentando, ok? Aqui tem uma outra imagem do hidrogel, que auxilia no processo de cicatrização das feridas que o paciente está apresentando. Aí nós temos também o filme transparente. O filme transparente ele pode ser aplicado para prevenção de lesão por pressão. Então você pode aplicar nas proeminências ósseas do paciente, prevenindo que tenha uma lesão por pressão de grau 1, que apresente uma hiperemia. Então você pode prevenir a lesão por pressão aplicando o filme transparente em todas as áreas de proeminência óssea. Então é um tipo de cobertura de poliuretano, ele promove um ambiente de cicatrização úmido, mas não apresenta capacidade de absorção, ele não absorve secreção. Não deve ser utilizado em feridas infectadas em hipótese nenhuma. O filme transparente também pode ser utilizado para fixação de catéteres centrais, catéter periférico, catéter de Pique. Então ele também é utilizado para fixação de
acesso venoso. O filme transparente ele é um curativo que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos. O filme transparente ele é indicado para fixação de cobertura de curativos primários, cobertura de sutura, fixação de tubos, de drenos, de bolsa, proteção de proeminências ósseas, como eu disse anteriormente, ele pode proteger calcâneo, cotovelo, o joelho, a região sacral, os trocânteres. Então ele tem uma cobertura protetora da pele. Pode também ser utilizado para proteger tatuagem, usar somente depois do fim da tatuagem. Então também pode ser utilizado para proteger a tatuagem logo após a realização da mesma, ok? Então o filme transparente ele é muito bem utilizado no dia a dia da enfermagem. Então ele tem um custo bem baixo e é muito fácil de utilização por qualquer pessoa, mesmo que não seja um profissional da enfermagem. Você consegue encontrá-la em casa cirúrgica, super fácil. Então aqui você tem a demonstração do filme transparente. Você aplica, você vai limpar a região com soro fisiológico, se tiver ferida, é claro, né? Você vai colocar um pedaço de gaze, né, uma gaze, e você vai fixar com o filme transparente. Vai ficar nesse aspecto que vocês estão vendo aí no antebraço desse paciente. Ele pode vir também assim, já pronto, já com uma almofadinha no centro dele, já pronto para aplicação na ferida do paciente. Ou você pode aplicar diretamente para a prevenção de lesão por pressão nas proeminências ósseas desse paciente, que está sob seus cuidados. Ele vem no rolinho, como vocês estão vendo aí, e você vai cortando no tamanho que você necessitar. Aí vocês estão vendo o filme transparente numa tatuagem e outras regiões do corpo, como nós falamos anteriormente. Numa lesão, numa ferida operatória, fixando um dreno e assim por diante. Então ele tem um multiuso. Você pode utilizar em várias situações, no caso, para prevenção ou para tratar uma ferida. E nós temos a papaína. A papaína é uma enzima proteolítica, né, proveniente do látex das folhas e frutos do mamão verde adulto. Então ela age promovendo a limpeza das secreções, tecidos necróticos, pus e micro-organismos, às vezes presentes no ferimento. Ele facilita o processo de cicatrização. Ele é indicado para feridas abertas com tecido desvitalizado e necrosado. Então a papaína só deve ser utilizado naquela área necrosada. Não se deve utilizar papaína em tecido de granulação, ou seja, a área avermelhada da ferida. Não se deve colocar papaína porque vai queimar a pele. Você só deve aplicar na região que está necrosado, que tem tecido enegrecido, tecido preto na lesão por pressão, ok? Então, aqui vocês estão vendo a papaína. Nós temos vários percentuais de papaína, a 2%, a 4%, a 6%, a 8%, de acordo com a lesão, de acordo com o tecido desvitalizado, a necrose que o paciente apresenta na pele, nós vamos aplicar um percentual maior nessa lesão. Então ela tem uma ação desbridante nas feridas. De acordo com a porcentagem, tem um maior poder desbridante. Então, quanto maior a porcentagem, maior o poder desbridante que a papaína tem sobre a pele deste paciente. Então, nós temos aqui uma exemplificação. A papaína a 2%, ela pode ser utilizada, aplicada em tecido de granulação. Então, nesse caso, pode, porque ele tem um percentual pequeno. 4% tem um poder de desbridamento mínimo. 6% ele desbrida esfacelo e necrose. Já um percentual maior já tem um poder maior de desbridamento. Não pode aplicar em tecido de granulação. Somente tecido que desbrida a necrose. Então só nessas regiões que você pode estar aplicando, no caso, a papaína com percentual maior. Tá bom? E para finalizar, nós temos o ácido graxos essenciais, que é o famoso AGE. É um produto à base de óleo vegetal. Ele possui grande capacidade de promover a regeneração de tecidos, acelerando o processo de cicatrização. Ele é indicado para a prevenção de úlcera de pressão e para todos os tipos de feridas, apresentando melhores resultados quando o desbridamento prévio é necessário. Tá? Então, ele é muito utilizado em curativo. Você pode limpar a ferida com soro fisiológico, aplicar uma camada de rayon, de gás e rayon, que vocês estão vendo aqui na imagem. Ou se você não tiver
A gaze simplesmente, você vai molhar a gaze com Dersane e aplicar na ferida e depois aplicar o curativo, quando não há necessidade de se colocar o alginato e nem a necessidade de colocar o carvão ativado. Caso haja essa necessidade, você vai colocar o rayon, porque o rayon ele gruda menos na pele e quando você vai remover o curativo, você não lesiona a pele desse paciente. Então o Dersane ele tem um alto poder de cicatrização, então ele é utilizado em qualquer tipo de curativo para ajudar na cicatrização da ferida, tá bom? Então é muito utilizado. E nós temos, para finalizar, não menos importante, na minha aula anterior, vocês conseguem ver lá no canal, a aula de antissépticos, inclusive teve uma alta taxa de visualização. Nós temos os antissépticos que são utilizados no dia a dia da enfermagem. São formulações cuja função matam os micro-organismos e inibem o crescimento dos mesmos quando aplicados em tecidos vivos. Os antissépticos são indicados em várias situações. Nós utilizamos no nosso dia a dia o álcool a 70% para higienizar as mãos, a clorexidina aquosa, que vocês estão vendo aí, utilizado para limpeza, no caso para passagem de sonda vesical de demora. Nós utilizamos a clorexidina aquosa para fazer a higiene íntima da região íntima do paciente antes de colocar a sonda. Nós temos a clorexidina degermante, que é o tensoativos, que nós utilizamos para fazer a higiene íntima antes da passagem da sonda vesical no paciente. Nós temos a clorexidina alcoólica, que nós utilizamos para fazer o curativo de catéter venoso central, e nós temos o povidine, que ainda é utilizado em algumas situações. Tem o povidine degermante e o povidine tópico, né? No caso, utilizado para degermação, muitas vezes utilizados em centro cirúrgico. Normalmente o povidine degermante ele vem naquela escovinha para que o médico, o cirurgião, ele faça a degermação da sua mão. O povidine também ainda é utilizado para curativo. Então esses são os 5 antissépticos mais usados na enfermagem. Álcool a 70%, que vocês estão vendo aqui. Clorexidina aquosa, né, utilizado para passagem de sonda vesical, de demora e de alívio. Clorexidina degermante, que pode ser utilizado para higiene íntima antes de passar a sonda vesical de demora. Utilizado também para banho antes da cirurgia, pelo menos 1 hora antes da cirurgia. A clorexidina alcoólica, que vocês estão vendo aí, para fazer o curativo de catéteres venosos, tanto centrais como de pique, catéter venoso central, catéteres de Schuyler e de Permicate, que são os catéteres de hemodiálise. E a povidine, que pode ser o degermante ou povidine tópico, utilizado para curativos também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, por gentileza, compartilhe esse vídeo. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!